Olá, meus queridos amigos. Estou cansado. Hoje foi um dia de trabalho intenso. Mas, como eu estou inspirado, eu não poderia deixar de gravar esta mensagem. Eu tenho um vídeo já preparado com roteiro sobre a iluminação. Mas senti de falar para você que me conhece. Falar de coração, sabe? De dentro. E tem algumas coisas para dizer. A primeira, o processo de iluminação, ele é constante. É um hábito. Iluminação é um estado. E sendo um estado, ele deve ser mantido. A pessoa pode entrar e sair do estado de iluminação, sem perceber. Insights vêm, tudo fica mais claro. De repente você sabe a resposta. Você não sabe como, mas você sabe a resposta. Isso é iluminação. Insights, intuição. Aqueles que buscam se aprofundar na oração, na meditação, tendem a ter momentos de iluminação. E quero falar para os meus amigos aqui, tem muita gente boa aqui que me conhece, que me segue, a gente conversa de vez em quando, que é da ayahuasca, que é do rapé, que não é da ayahuasca nem do rapé, gente boa, de coração e que está na busca por Deus. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se você já conseguiu se elevar a ponto de ter esses momentos de iluminação, essas sensações de que você não pertence a esse planeta. Aqui é a sua casa, mas não é exatamente a sua casa. Tem algo estranho. Você às vezes se sente deslocado. Você olha para o mundo ao redor e pensa: que mundo é esse em que nós vivemos? O que está acontecendo? Eu não me sinto bem com qualquer pessoa. Eu fico mais isolado, eu fico mais isolada. Me sinto melhor assim. Não gosto de dar conversa para qualquer um. Você é diferente. Você é diferenciado. Você é diferenciada. Não tem nada errado com você. Você apenas aprendeu a escolher melhor suas amizades, escolher melhor os meios em que você vive. Isso é natural de quem está se elevando. Você não é mais como todo mundo. Você é diferente. E você que já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. O que eu quero dizer é, dentro ou fora das medicinas sagradas da floresta, quando a gente se aparta dos demais, o que satisfazia antes já não satisfaz mais. De repente você não tem mais prazer em estar no meio daquelas amizades, em estar conversando sobre determinados assuntos. E isso é normal. Para nós, você e eu. Muitos olham e dizem, aquele ali sem graça. Mas isso é natural, fica tranquilo, fica tranquila. Outro ponto interessante sobre a iluminação é o seguinte, quando a gente se eleva, a gente percebe as coisas de um jeito diferente. A gente percebe as pessoas de um jeito diferente. Não é questão de julgamento, você sente a energia da pessoa e sabe que tem algo legal em relação a você. Já outras pessoas, você bate o olho e sente que tem algo ali que não condiz com você. Naturalmente, você não tem aquela afinidade. Isso é normal. Temos que tomar cuidado com o julgamento, porque às vezes é intuição. Às vezes é apenas uma percepção do nosso subconsciente. E a nossa mente, ela faz associações com pessoas que conhecemos no passado. Às vezes com determinadas características físicas, formato do olho, nariz, jeito de falar, expressões, e a pessoa conecta. E às vezes se aproxima, pensando que é uma intuição, que é uma afinidade legítima, e às vezes se afasta, pensando que não. E é necessário tomar cuidado com isso. Para a gente poder realmente saber, tem que parar, respirar, sentir, orar para Deus, né? E observar. Também, observar bastante. Ponto 3, sobre a iluminação. Quando a gente se eleva, a gente alcança estados superiores de consciência. E a gente se funde, mesmo que por alguns instantes, mesmo que numa fração pequena, ínfima, com Deus. E a gente sente Deus. A gente sente que não é isso aqui. A gente sente que faz parte de um todo. Que somos o todo também. Também somos Deus, porque Deus também está em nós e Deus está em todo lugar e a gente sente. E é aí que pode morar o perigo. Perigo de sentir Deus? Como é que é isso, Anderson? Já te explico. Quando a pessoa se ilumina, ela sente Deus, sente a presença de Cristo também, de Krishna, de Shiva. Ela sente, ela vive
por um instante, ela é estes seres, que são o mesmo ser, né? Deus. O perigo mora no ego. A pessoa sente que é Deus e às vezes experimenta poderes sobrenaturais, telepatia, prever algumas coisas, profecias, por exemplo, dons de cura pelas mãos, mesmo sem tocar, intenção, sincronicidades acontecem e a pessoa se sente super poderosa, né? Super poderosa. E é aí que a vaidade entra, ou pode entrar, né? Não vou dizer que vai entrar, pode. E a pessoa começa a julgar os outros. Eu passei por isso, mas eu percebi rapidamente e saí. Mas cheguei num ponto de purificação e comecei a observar as coisas de um jeito diferente. Observar as falhas de algumas pessoas e pensar, não é possível que ela não viu isso. Não é possível. Mas como é que ela pode fazer uma coisa dessas? Tal. Mas assim, o que a gente tem que entender é, você está no nível de consciência, eu estou em um nível de consciência, aquele outro está em outro nível de consciência. Cada um está no seu caminho para chegar a um determinado lugar. O meu caminho não é o seu caminho. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Querer que a outra pessoa trilhe o mesmo caminho que eu é uma atitude egoística. Quem disse que o meu caminho é o melhor? Quem disse que o seu é o melhor? E quem disse que o daquela outra pessoa também não está certo para ela? Entende? Tem pessoas que falham e falham muito com a gente, mas é o caminho dela. Não julgue, não diga, aquela pessoa só vive errando. Não, se afaste, se for o caso. Mas não fique falando mal. Tente aconselhar, mostrar seu ponto de vista. Se for o caso, educadamente, com muito respeito. Mas não queira que todos entendam o que você entende, pois nem todos vão entender. Não vão. É como se estivessem cegos, com escamas nos olhos, como Jesus dizia. São escamas. Para você é muito claro. É muito claro. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Que aquela atitude está correta, aquela não. Mas para outra pessoa, não. E muitas vezes ela não vai entender o que você fala. Não vai. Porque ela não quer entender. E é isso que nós temos que entender. Tem pessoas que não querem entender o que é bom. Tem pessoas que dizem que amam Deus, que amam Jesus, mas não amam. O que elas amam é a promessa que Deus dá. A promessa que Jesus dá, que salva, que liberta, que cuida, que cura. Isso elas amam, mas não amam Jesus. Muitos não amam, pois se amassem, seguiriam os ensinamentos. Não enganar, cuidar, considerar, respeitar. Compreende o que eu estou falando? E elas não querem fazer isso. E eu quero que você entenda isso, se você quiser entender. Se não quiser, não entenda. Passa o vídeo, escrola, vai embora. Mas o que eu estou falando aqui é para a vida. Não se esforce demais querendo que entendam a sua fé. A sua fé é sua e somente sua. Só você entende. E Deus é assim, oferece muitos caminhos. Não é uma igreja que vai salvar. E nem Jesus vai salvar. Se você não quiser ser salvo, se você não quiser se aprimorar nas ciências do Espírito, seguindo o que Jesus pregou, seguindo o que Deus ordena, os 10 mandamentos, por exemplo, né? E é isso. Por muitas vezes eu fiquei assim, meio que indignado, meio triste, porque eu não conseguia transparecer os ensinamentos de Deus de maneira que aquela outra pessoa entendesse. Mas saiba que é o tempo de cada um. E foi aí que Deus me falou, Endelson, você não é salvador de ninguém. Você mostra o caminho. Segue quem quiser. E em outro momento, Deus me disse também, em relação a este mesmo assunto, Endelson, você planta as sementes, mas somente eu posso fazer germinar. O que me faz lembrar de Jesus, que Jesus disse que Ele cuida de todos os que vão a Ele. E os que vão a Ele é o Pai quem envia. Mas como assim? Deus tem que mandar a pessoa? Mais ou menos. Deus tem que permitir que a pessoa vá a Jesus. Busque Jesus. Busque entender o amor de Cristo, como funciona. Busque querer aplicar
o amor de Jesus na própria vida. Porque tem vezes que Deus não permite que a pessoa veja, não permite que a pessoa tenha acesso aos conhecimentos maravilhosos. Deus não permite que a pessoa adquira este livro. Por quê? Porque a pessoa não está pronta, porque a pessoa não valoriza, porque ela não se permite se libertar. Então, se ela não se permite se libertar do preconceito, das crenças limitantes, ela não tem fé. E se ela não tem fé, nada na vida dela vai andar direito. Esse livro aqui é uma benção. Quem comprou, leu direitinho, procurou sentir, meditar nas palavras desse livro que Deus escreveu e eu transcrevi, sentiu, mudou, transformou. Mas tem gente que não quer isso. E a alma não quer. E subconscientemente, a pessoa se desvia do livro. Subconscientemente, a pessoa se afasta de você. Você que está mais elevado. Você já deve ter percebido que quando você mudou seu padrão vibratório, teve gente que caiu fora da sua vida. Foi embora. Não deu nem tchau. Te esqueceu. E isso é normal. E isso é um sinal maravilhoso. Deus afasta. Elas mesmas se afastam, mas Deus afasta. Entende? Então, se você se sente sozinho ou sozinha, eu estou aqui também. E já compartilhei desse sentimento. Mas hoje eu não me sinto mais só. Embora eu tenha passado ultimamente muitos períodos sem sair com amigos. Mas me sinto preenchido. Sabe? Eu tenho focado no meu processo espiritual e tenho evitado contatos diretos, pessoais, com a maioria das pessoas, pois eu estou em processo mediúnico de aprimoramento quântico. E é isso sobre a iluminação. Você se ilumina, você irradia a luz. Naturalmente, as pessoas que não estão na vibração se afastam. Já não te chama mais para sair. Já esquece de você. E pode acontecer de vários relacionamentos, seja amoroso ou de amizade, se dissipar. Simplesmente, isso aconteceu comigo. Começaram a brigar comigo por nada. Nada. Se incomodar só com a minha presença. E eu já vi um caso de uma mulher que faz Theta Healing, dela ter que baixar a vibração dela, que ela elevava com o Theta Healing, ela elevava a vibração para fazer os atendimentos, mas antes de voltar para casa, ela tinha que baixar a vibração dela para poder entrar em casa para ficar em harmonia com o marido. Porque a elevada vibração dela, quando entrava em contato com o marido, não batia, não harmonizava. Então, é uma coisa que acontece. Ponto 4 da iluminação. Problema da iluminação, ou melhor, o problema de alguns iluminados é o ego subir a cabeça e começar a julgar e dizer, aquela pessoa ali, eu não gosto de gente assim, não gosto. E aí, a vibração acaba, baixa, porque ela se sente superior, o orgulho, a vaidade, o julgamento, o preconceito faz descer. Então, devemos nos manter equilibrados, equilíbrio, sem desviar para a esquerda nem para a direita, como diria Jesus. O caminho do meio, como diria Buda. E é isso, saber que cada um tem seu tempo. É preciso respeitar isso. Desde que não invada seu espaço, tá tudo ótimo. Não mexo com você, você não mexe comigo e tá tudo certo. Beleza? Pronto. É assim que acontece. Assim você se harmoniza, você respeita o espaço do outro, mas também você não se fere, não se poda, querendo se encaixar. Porque se você fizer isso, a sua vibração vai cair. Seus dons vão diminuir, a intuição vai baixar. Se podar espiritualmente, você está se podando também. Por isso é importante você ser você mesmo, você ser você mesmo. Outro ponto da iluminação. Quando a gente eleva espiritualmente, eleva a consciência, a gente alcança planos superiores. A gente vê a criação, né? Alguns veem, né? Eu já vi a criação, já vi pontos de vista de Deus. Ele compartilhou comigo a consciência. E teve uma vez, isso foi maravilhoso, eu estava em uma sessão espiritual e sujei um paninho. E aí Deus me disse, vá lavar. Agora. Aí eu fui lavar. E aí comecei a lavar, coloquei o sabão, comecei a mexer e recebi as instruções. Gire para este lado tantas vezes, mais devagar. Aí eu fui devagar. Gira por outro lado, tá muito rápido, repita.
tantas vezes. Fui repetindo, fui lavando, ali, concentrado, ouvindo mantra de Ganesha. E aí fui lavando, às vezes eu acertava, às vezes eu errava, mas continuava ali concentrado, parecendo Daniel San em Karate Kid. Passe a cera, tira a cera. Passa a cera, tira a cera. Põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Você lembra? E eu fiquei ali, só pensando naquilo. Teve uma hora que fez um estalo. E eu visualizei o planeta Terra. Pequeno, um grãozinho. Nada. Planeta Terra, ó. Muito pequeno. Muito pequeno. E me veio a consciência. É tudo tão pequeno. Nada importa. Nenhum problema importa. Olha o tamanho da Terra. É minúsculo. Face à imensidão do universo. Nada importa. Os problemas não importam. As pessoas não importam. É tudo tão pequeno. Pó. Poeira cósmica. E eu fiquei com aquilo. Se é tão pequeno, não importa. As pessoas não importam. Nada importa. Essa é uma consciência. Presta atenção. Uma consciência de Deus. Uma faceta da consciência de Deus. Nada importa. Se alguém vive ou deixa de viver, não importa. Presta atenção, eu vou terminar o pensamento. E aí eu fui dormir com essa. Não é legal isso, né? Pois é. No dia seguinte, Deus me disse, vá no shopping. Eu fui no shopping, fui fazer alguma coisa. Conferi com Deus, devo ir agora? Vá. Fui. E lá no shopping, deu outro estalo. Agora a outra polaridade. O que eu falei foi a polaridade. Uma polaridade do pensamento de Deus. Tudo é pequeno. E eu vou explicar por quê. Você vai gostar. No shopping, eu alcancei outra consciência de Deus. Andando ali, no meio daquelas pessoas, não tinha ninguém conhecido, mas são pessoas da minha cidade. E eu andava ali e estava achando aquilo tudo tão interessante. Olha as pessoas andando, passeando. Tem casal de mão dada, tem criança. Pessoas diferentes. Que interessante este lugar, como está tudo tão bonito. E eu fui olhando e admirando, e pensando essas coisas, e me sentindo um estrangeiro. Me senti em Nova York, porque tudo parecia tão novo e interessante. Tudo parecia importar, compreende? É outra esfera de conhecimento, outra faceta da consciência de Deus. E agora vem um desfecho. Nada importa. Tudo é pequeno. Se uma pessoa se vai, Deus me disse certa vez, tranquilamente, observando. Tive uma visão com ele. E ele estava observando as pessoas. Umas iam mais cedo. Umas se desenvolviam mais. Outras menos. Umas deixavam de viver. E Deus, tranquilo, super tranquilo, simplesmente disse, 1000 vidas eu tenho para dar, numa tranquilidade. Então, nada importa para Deus. Mas, ao mesmo tempo, tudo, absolutamente tudo, importa para Deus. Cada vida humana, cada inseto, cada animal, cada grama de capim, cada árvore, pássaros, tudo importa para Deus. Deus ama toda a criação. Então são pontos de vista. Problemas não devem incomodar. Você deve se importar com eles, mas não valorizar tanto. É este o desfecho do ensinamento. Importa, sim, mas ao mesmo tempo que não importe tanto. Não se apegue ao sofrimento. Olha o tamanho do teu bairro, da tua cidade, teu país, do teu planeta. É grande demais. Mas mesmo sendo tão grande, ainda assim, face a Deus, é pequeno, pequeno. E se você parar para pensar nessas horas, você percebe que o apego faz com que alguns problemas, que eu gosto de chamar de questões, faz com que algumas questões pareçam grandes demais, faz com que algumas fases pelas quais você passa sejam terríveis e muito sofridas. Muitas vezes eu concordo com você, são terríveis e muito sofridas. Mas lembre-se que tudo que você foca expande. Então, importe-se sim com as pessoas, importe-se sim com as
questões, mas não faça tempestade em copo d'água. A sua fé, a tua crença de que é possível passar por tudo isso vai te ajudar a passar de uma maneira muito mais fácil e muito mais tranquila. E é isso. A questão é sobre alguns iluminados. Eles elevam e conhecem algumas facetas de Deus, alguns níveis de consciência, e se prendem e ficam presos naquilo. Como determinada vez, vi um grande... Ele é o quê mesmo? Eu não vou falar o nome aqui. Eu não vou falar mal dele. Vou falar do ato dele. Grande influenciador, conhecido e respeitado mundialmente. Ele escreve livros sobre autodesenvolvimento, meditação, contato com Deus. E em uma palestra, não havia brilho nos olhos dele. Uma pessoa falou com ele no microfone, fez uma pergunta, e ele, sem brilho algum nos olhos, havia escuridão ali, havia tristeza. Ele simplesmente disse: a vida é uma brincadeira. Falou assim, desse jeito que eu estou te dizendo. A vida é uma brincadeira. E a mulher, meio sem entender, meio assustada, como assim? E ela ficou, sabe? E ele repetiu: a vida é uma brincadeira. E eu acredito que ele conheceu essa parte, de que tudo é pequeno, de que tudo é passageiro. Porém, acredito que na época ele não se conectou com a outra parte do conhecimento. A vida é pequena. Pequena. Tudo é muito pequeno. E ele ficou nisso. Sim, tudo é muito pequeno. Os problemas são muito pequenos. A vida humana é muito frágil. Tudo é muito frágil aqui nesse planeta, certo? Mas a vida... Meu amigo Everton me falou essa frase. Eu gostei muito. A vida é imensa. A vida é imensa. A vida é maravilhosa. Muita coisa boa pra gente viver. Muita coisa boa pra gente estudar. Aqui uma delas. Muita coisa boa pra gente conhecer. Lugares, pessoas. Se a pessoa ficar presa naquele pensamento, ninguém presta, só vai aparecer lixo na sua vida. Sim, a maioria das pessoas não presta. Eu sei disso. Você sabe disso. A maioria das pessoas é egoísta. Mas é o que tem. Na hora do vamos ver, a maioria das pessoas pode te abandonar. E daí, o que tem? Qual o problema? Você está apegado a isso? Está apegado a isso? Eu não tô. Eu me apego a Deus. Aí sim. Esse nunca vai te abandonar. Mas Deus não fala comigo e tal, como fala com você. E daí? Pode não falar do jeito que fala comigo, mas deixou aqui, ó. Passamos 4 anos e meio para escrever esse livro para você. Você quer, digite quero, que eu te mando o link. Vai falar direto com Deus. Mensagens novas, atualizadas, diretas de Deus, com profecias. O único livro do mundo que previu o futuro com exatidão. O único no mundo, eu pesquisei. Não encontrei outro. Se você encontrar outro, me diga. Mas é o único do mundo. Registrou em cartório. É o único do mundo que tem previsões para datas exatas, para o que vai acontecer em datas exatas. Registramos em cartório e aconteceram. Deus está aqui. Disse: olha, meu filho, minha filha, estamos aqui. Nossa parte fizemos. 5, 6, 7, 8, 12 horas de meditação, de jejum, para conectar e escrever, psicografar o que está aqui. Psicografar é você captar mensagens do astral e passar para o papel. Revelações, como melhorar, como ser mais feliz, como se equilibrar, como se conectar com Deus, como falar com Ele, línguas dos anjos, para purificar você, para libertar de apegos, de chagas emocionais, ritualísticas sagradas, oração sagrada e conversas ternas de Deus diretamente com você, para que a pessoa certa, na hora certa, leia no lugar certo. Peça o seu. Conheça, entenda que Deus é vivo. Deus está aqui. O único livro no mundo que previu o futuro. Gratidão, Senhor, pela graça. Já compartilhe esse vídeo com quem gosta dos assuntos do Espírito, para quem quer levar espiritualmente. E peça já o seu, lógico, né? Vai perder tempo sofrendo? Liberte-se. Continuando sobre a iluminação. Então este ser, ele teve uma visão, se prendeu à visão que ele teve
de que a vida é uma brincadeira. Não sei se ele captou essa visão de Deus ou se foi algum espírito brincalhão que falou com ele e ele ficou nessa. Eu sei que não vi felicidade nele. Não vi regozijo em Deus. Não vi. Bom, para ser mais feliz, o que faz? Me diz aí. Deixa nos comentários. O que se faz para ser mais feliz? Eu respondo no próximo vídeo. Para ser mais feliz, o que se faz, hein? Você sabe? Senhor, já fala. Tá bom. Você pode escrever no comentário, tá? Mas eu vou falar que eu aprendi com Deus. Não quer dizer que seja a única resposta. Em primeiro lugar, desapegar. Desapegar da vontade de ser feliz. Como assim? Para ser feliz, não posso buscar a felicidade? Claro que pode buscar a felicidade. O que eu estou dizendo é, você tem que desapegar daquela vontade. Quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Para que isso? Relaxe. Comece admirando as pequenas coisas. Comece admirando o que você tem. A água. Você tem água para beber aí? Quanta gente não tem água para beber? Você tem água para tomar banho? Nossa, você é abençoado, hein? Você é abençoada. Tem um monte de gente que mora na região desértica, que não tem água para tomar banho, não tem água encanada, faz as necessidades em um buraco no chão. Então você é rico. Você, se uma pessoa dessas visse você na sua casa, pessoa rica, nossa, meu sonho é viver como ela. Quando você olha para o que você tem, você vê, você é feliz. Ah, mas eu não tenho uma casa, minha casa é alugada. Mas é um teto, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos aprender a raciocinar. É alugada, mas tem onde morar. Tem onde deitar a cabeça. Moro de favor. Graças a Deus, mora de favor. Imagine se não tivesse favor para você morar. E quando você vê isso, você se alegra. Você vê que você é abençoado, você é abençoada. Até o momento eu estou falando de coisas materiais. Agora vamos falar de coisas imateriais. Você pensa, você tem uma alma. Você poderia não existir, mas você existe. Deus te criou, Deus te fez. E estamos aqui conversando. Isso é maravilhoso. Você parou para me ouvir. Eu parei para falar para você. E se você deixar algo nos comentários, vamos parar para nos comunicar. Isso é maravilhoso. Podemos fazer isso. Tem gente que nem isso pode. Então, sim, somos todos ricos. Somos todos abençoados. E quando a gente valoriza as coisas que nós temos, quem nós somos, quem nós podemos ser, de quem somos filhos, você diz, meu Deus, o Senhor me criou. Gratidão, estou aqui na Terra para aprender, para evoluir, para amar, para ser amado, para ser amada também. Isso é bom. E como é? Quando você valoriza o ar que você respira, a cama que você dorme, pode estar dura, pode estar mole demais, não importa, é uma cama, meu Deus, que bom, gratidão por esta cama. Você fica feliz. Eu estou feliz só de falar, 21 e 21. Oh, olha só, peraí. Sincronicidade, faz um pedido. Sucesso, 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 Senhor. Gratidão. Amém. E é isso. Felicidade é isso. É ser como uma criança, com um coração puro e cheiro de amor. Isso é iluminação também. Poderia continuar falando, mas já tem 42 minutos aqui gravando direto. Então, já vou. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilhe com quem gosta de aprimoramento pessoal, desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento espiritual. Vamos nos comunicar, vamos divulgar essas mensagens de paz, de esperança. Siga o canal, compartilha, deixe o seu comentário. Um grande abraço a você e até a próxima.